Então o método de distinguir o tempo é muito semelhante ao passado. Leilin pensou internamente para si mesmo enquanto brincava com o relógio de bolso de cristal na mão. A superfície do relógio de bolso de cristal tinha fino acabamento, com 24 molduras pequenas no interior. Cada quadro representou uma hora. Ele não apenas extorquiu uma arma dos lacaios de Ouryn, mas também despojos de guerra no valor de milhares de moedas de ouro. Este relógio de bolso foi contribuído por um pequeno gordo. Quanto à vingança de sua família, a família Dorlan a qual Ouryn pertencia era do Reino Bourbon, que ficava a poucos reinos do território do Visconde João. Além disso, as relações entre os dois reinos já estavam em estado de hostilidade. Sem mencionar que o tempo que demorou para se tornar um mago foi de pelo menos alguns anos, e até mesmo enviar cartas de um lado para o outro levaria pelo menos alguns anos. Leilin apenas pensou um pouco antes de jogar os assuntos entre ele e a família de Ouryn na parte de trás de sua cabeça. Desta vez, eu realmente fiz um lucro. Além disso, os cristais mágicos são a moeda corrente entre os magos, então eles são muito úteis para os acólitos. Leilin pegou um cristal mágico e o girou na palma da mão. Ele emitiu uma sensação constante e fria. De acordo com o cálculo do Shipai, embora esse cristal mágico tivesse alguma radiação leve, o efeito que ele exercia sobre o corpo parecia ser positivo. Pode aumentar a vitalidade do corpo. Mas, desde que as notícias sobre mim derrotando Ouryn se espalharam, a atitude de todos em relação a mim mudou. Devo dizer que este é um mundo que respeita os fortes. Já se passaram 2 dias desde o incidente anterior, e os resultados da batalha com Ouryn se espalharam entre os adolescentes da nobreza. Especialmente a cena dele quebrando o braço de Ouryn enquanto sorria, tornara-se o pesadelo daqueles adolescentes presentes. Quando Ouryn retornou, ele imediatamente se escondeu em sua carruagem e cuidou de seus ferimentos. Quanto àqueles nobres adolescentes, eles tremeram no momento em que viram Leilin e rapidamente fugiram. Oi. Leilin, você quer brincar juntos? Uma moça da nobreza da mesma carruagem aproximou-se e perguntou. Ela usava trajes de nobreza, vestindo algo semelhante a meias na vida anterior de Leilin em suas longas pernas, dando um charme sedutor. O costume deste mundo era respeitar os fortes. Agora, Leilin sentia que a atmosfera na carruagem era muito melhor, e os outros não tentaram ir contra ele também. Além disso, várias outras moças da nobreza também fizeram convites a ele. Esta menina estava na mesma carruagem com ele, seu nome é Lilith. Obrigado. Mas eu tenho amigos vindo. Leilin disse desculpando-se. Oh, eu devo ter interrompido. Vou convidar você, mais tarde, Jasmine e alguns outros também estão interessados. Em você. A menina de pernas compridas sorriu ternamente, levantou a saia e fez uma saudação nobre, estendendo um convite tentador. As meninas hoje estão amadurecendo cedo. Leilin sorriu amargamente em seu coração. Haha. O que eu acabei de ver. Quantas vezes nosso jovem mestre Leilin foi convidado por garotas? Uma voz exagerada veio. Como eu posso ser comparado a você? Satin Gold Manilion, seu grande nome se espalhou entre os círculos femininos em toda a carruagem. Leilin revirou os olhos. Você não queria me evitar para não ficar isolado de todos, você não tem mais medo disso. Leilin olhou para George, que estava se aproximando. Você é o tema quente no acampamento agora. Muitas garotas têm interesse em você. Que Lilith antes não era ruim também. Eu posso te garantir que se você colocar seu coração nisso, você será capaz de levá-la em 3 dias. George riu. Além disso, tenho que parabenizá-lo por sua vingança bem-sucedida. Com um aceno de mão, uma garrafa de vidro desenhou um arco no ar e foi pega por Leilin. Abrindo a rolha de carvalho, um aroma frutado misturado com um pouco de álcool se dissipou, fazendo com que Leilin inconscientemente respirasse fundo. Vinho da Apple. Eu não bebi muito disso nesses poucos meses. Correto? Além disso, é uma especialidade da nossa federação. Não foi fácil para mim mantê-lo escondido até agora. George abriu a garrafa de vinho na mão. Para o nosso Leilin. Cheers. Felicidades. Leilin sorriu. Garrafas de vinho batiam umas nas outras e emitiam um som claro. Também obrigado. Leilin disse sinceramente. George tinha a força de um cavaleiro preparatório, e com seu status de liderança entre esse bando de jovens nobres, se ele tivesse tomado qualquer ação mais cedo, ele poderia facilmente ter resolvido Ouryn. No entanto, ele se importava com as emoções de Leilin e só ajudou Leilin a aumentar sua força secretamente. Além disso, ele havia escondido seu relacionamento para que Ouryn provocasse Leilin sem pensar 2 vezes. Finalmente, ele ajudou Leilin a completar sua vingança. Isso protegeu seu orgulho como um nobre muito bem. A partir disso, Leilin pôde ver sua meticulosidade e sua capacidade de cuidar dos sentimentos dos outros. Não se trata mais de conquistar o coração das pessoas, mas de usar a sinceridade para movê-las. Devo dizer que é realmente digno da família do Leão Satin Goldman, líder da Aliança Furzi. Leilin pensou interiormente. Não há necessidade de agradecimento. Somos todos membros da Furzi Alliance, como eu poderia ter feito vista grossa para você sendo intimidado por aqueles nortistas? George riu, tomando todo o vinho de maçã de um só gole. Piedade. Agora que estamos cada vez mais fundo no deserto, não passamos por grandes cidades há muito tempo. Até mesmo suprimentos são difíceis de encontrar. George parecia ter recordado o sabor do vinho de maçã e se arrependeu. Certo. Vamos organizar um banquete de churrasco, será para a nossa Aliança Furzi. Você quer se juntar? George estendeu um convite. Claro. Seria um prazer. Leilin sorriu e respondeu. Com sua identidade como um nobre da Furzi Alliance, ele só poderia se juntar a este círculo. Às vezes, quando a força ainda era fraca, juntar círculos também era um método para proteger a segurança de alguém. Foi no meio da noite. O céu estava cheio de estrelas brilhantes, puxando um véu de prata sobre o chão. Dentro do acampamento, grupos de rapazes e moças se sentaram juntos, circulando a fogueira enquanto riam e brincavam. Foi muito animada. Depois de alguns meses vivendo juntos, eles se aproximaram um do outro. Venha, Leilin, vou apresentar vocês dois um para o outro. Este é Yarfuan, descendente do Visconde Normier. Prazer em conhecê-lo. Eu já ouvi muito sobre você destruindo Ouryn. Yarfuan estendeu a mão enquanto sorria. Prazer em conhecê-lo. Um sorriso genuíno foi desenhado no rosto de Leilin enquanto ele apertava a mão de Yarfuan. Estas são as irmãs, Gwen e Gvilith, são seus admiradores. George conduziu Leilin em um círculo ao redor da fogueira, apresentando-o. Prazer em conhecê-lo. Senhor Leilin. As irmãs pareciam exatamente iguais. Cada um deles tinha um par de olhos azuis brilhantes, vozes idênticas e um pouco de rubor vermelho em seus rostos. Prazer em conhecê-lo, senhoras bonitas. É uma honra conhecê-lo. Leilin colocou a mão no peito e cumprimentou o nobre. Vendo as duas meninas corarem enquanto corriam, George parecia prestes a desmaiar. Pirralho. Você é abençoado. Os dois parecem estar interessados. Em você. Eles são gêmeos. Gêmeos. As mãos de George dançavam enquanto ele dizia isso, com alguma tristeza. Tudo bem. Acredito que em uma época em que os suprimentos estão começando a declinar, você deveria ter outro propósito para organizar este banquete, e não simplesmente procurar por amantes. Leilin disse. Quanto às suas necessidades pessoais, ele ainda era capaz de contê-las. Embora ele não se importasse em deixá-lo sair, isso também dependia da localização. É bom que você consiga ver esse ponto. George disse.
A expressão sorridente em seu rosto desapareceu e foi substituída pela presença de um líder. Ele caminhou até o centro da área e bateu a colher de prata em sua mão. Senhoras e senhores. Desculpe incomodá-lo por algum tempo, mas por favor, mude seus olhares para cá. O prestígio de George ainda era bastante alto entre esse grupo de pessoas. A multidão ao redor parou o que eles estavam fazendo e mudou seus olhares para o centro. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas a um novo companheiro se juntando a nós. Ele é Leilin. George anunciou em voz alta e bateu palmas. Pá, pá, pá. Um intenso som de bater palmas podia ser ouvido do ambiente. Leilin se levantou e cumprimentou os arredores. Ok. George acenou com a mão, parando as braçadas e continuou. Eu montei essa pequena aliança para garantir que cada acólito da nossa Furzi Aliança chegasse à academia com segurança e se tornasse um respeitado Lord Magus. E agora, companheiros, problema surgido e é hora de trabalharmos juntos. A expressão de George ficou um pouco solene e até seu tom era grave. Sendo infectado por ele, a atmosfera circundante também se tornou um pouco quieta. Apenas a voz de George ainda ecoava no ar. Estamos quase fora do deserto e estamos prestes a entrar nas grandes planícies da morte. Este é o último estágio de nossa jornada, e também a parte mais perigosa. Grandes planícies da morte. Leilin ficou surpreso e imediatamente procurou em suas memórias originais. De acordo com as memórias do Airship, o continente atual em que Leilin se encontrava era muito vasto, cheio de reinos e sem um nome único. Originalmente, a aliança Furzi que Leilin se juntou pertencia ao canto sudeste do continente. Eles pareciam ser um dos primeiros lotes de estudantes. O grupo itinerante se dirigira para o norte, passando por muitos ducados e reinos, e agora já alcançava o lado norte do continente. Depois de passar pelo deserto, havia um longo trecho de planícies estreitas. Em frente às planícies havia rumores de ser um oceano. E este pedaço de planície estava cheio de todos os tipos de perigos, e sempre foi uma zona restrita para humanos. Havia rumores de que as planícies estavam cheias de todo tipo de bestas, até mesmo os bandidos mais ferozes não ousaram entrar nas planícies. Cada parte das planícies estava cheia de cadáveres de mercenários, aventureiros e viajantes. Agora, a festa de viagem cheia de acólitos de magos estava prestes a passar por estas grandes planícies da morte, para o litoral. Com a proteção dos lordes vestidos de branco e com vestes brancas, definitivamente poderemos passar por isso. Um menino gordo disse enquanto a multidão entrava em alvoroço. Correto? Com a proteção do Senhor Magos e Cavaleiros, nossa possibilidade de passar por aqui é bastante alta. Mas quando esses lordes são incapazes de lidar, encontraremos a morte. Poderia ser eu, poderia ser você. Você quer para experimentar tal resultado? George perguntou. Definitivamente não. O garoto gordo gritou quando seu rosto ficou vermelho e voltou a se sentar. Correto? Nosso motivo é chegar a Magus Academy em frente ao oceano e se tornar um respeitado magi. Mas a cruel triagem começará agora. De acordo com a informação que meu pai obteve, haverá grandes quantidades de morte nas grandes planícies de morte em cada festa itinerante do Magus. George continuou, revelando uma pequena parte da crueldade. O que? O que deve ser feito? Muitos homens e mulheres jovens entraram em pânico, e eles olharam para George com rostos pálidos, esperando que ele tivesse um plano.